Bom dia, Luiz. Meu nome é Pedro, eu sou estudante de Biologia da UFMS e desde o ano passado eu venho vendendo doces para complementar a renda. E eu comecei com banoffees em geral e esse ano eu parti para os brownies, porque é algo que se tornou mais prático, é algo que eu tenho bastante paixão desde criança, eu sempre faço brownie. E hoje eu vou compartilhar essa receita do brownie com vocês. Então, para a receita a gente vai utilizar 200 gramas de açúcar e 3 ovos. E aí o ideal é você misturar bastante, porque o que vai formar a casquinha do brownie vai ser a mistura do açúcar com os ovos. Agora a gente vai colocar a manteiga. O ideal da manteiga é ela estar derretida, mas se ela não estiver derretida você pode colocar ela um pouco temperatura ambiente. Mas se ela estiver derretida vai ficar mais fácil para você misturar. O legal da manteiga é você utilizar ela sem sal, mas caso você acrescente sal, você não precisa pôr um pouquinho de sal na receita, então ela dá uma equilibrada no doce do brownie, porque ele é uma receita que vai com bastante açúcar. E agora a gente vai acrescentar a essência de baunilha, uma tampinha, que vai dar o sabor e aromatizar também o brownie. Delapa, essa receita eu aprendi na internet, mas desde criança eu cozinho brownie e eu fui aperfeiçoando diversas receitas que eu fui aprendendo ao longo do tempo, tornando algo mais prático para eu realizar durante o dia a dia e para as vendas também. Agora a gente vai acrescentar o chocolate, são 200 gramas de achocolatado, 33% cacau, e a gente tem que peneirar ele. O ideal de peneirar principalmente o achocolatado e a farinha de trigo é que não forma aqueles grânulos que deixam a massa mais pesada e ela não fica tão homogênea assim. Então a gente mistura tudo isso. São 200 gramas de achocolatado. Então a gente utiliza o fouet para mexer principalmente a primeira etapa dos ovos e do açúcar. E agora a gente utiliza a espátula para realizar a mistura do achocolatado e posteriormente da farinha de trigo. Agora eu vou acrescentar a farinha de trigo, peneirando ela também. São 150 gramas de trigo. Então assim, quanto menos farinha de trigo coloca, mais mole ele fica. E o ideal é a gente quer um brownie mais molinho. Agora, posterior, a gente misturou tudo. A gente vai colocar essa mistura na forma, já com papel manteiga. Eu prefiro utilizar o papel manteiga porque ele é bem mais prático, do que você untar toda vez a forma. Aqui a gente tem uma forma de 23 por 23. E agora, para finalizar, a gente coloca aproximadamente 65 gramas de chocolate em gota. Eu deixo o forno pré-aquecido durante 10 minutos a 200 graus. Eu coloco essa massa e deixo ela por aproximadamente 30 a 25 minutos. Aquela massa a gente levou ao forno e eu já tinha deixado essa pronta para demonstrar para vocês como que ele fica bonito, ele fica com a casquinha e ele fica bem molinho por dentro. Aqui a gente vai recortar elas então, aqui eu tenho uma forminha de 7 por 7 e normalmente ele rende, nessa forma que eu utilizei, ele vai render 9 pedaços de brownie. Recorta ele. E aqui ele fica bem molinho por dentro, a casquinha em cima e a gente coloca ele nas forminhas. Agora a gente vai colocar a cobertura. A Nutella e finaliza com leite em pó. O legal de peneirar é porque ele fica mais fininho, fica mais estético. Tá pronto o nosso brownie. Essa foi a minha receita de hoje. Então são os brownies que eu vendo no dia a dia lá na UFMS. E agora, durante essa época de férias, eu tô trabalhando com encomendas, então. E para quem quiser conhecer mais o meu trabalho, eu tenho um Instagram que chama @docesdoparks, que vai estar aqui na tela. Me segue lá então. Até a próxima, Delapa!